Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, dando continuidade aí à nossa disciplina, aos conteúdos de ciências humanas, nós veremos mais um continente. Dessa vez, nós vamos para o continente da Oceania. Então, bem, vamos finalizar o nosso giro pelo mundo conhecendo e explorando a localização, os aspectos populacionais e econômicos da Oceania. Formada por 14 países, a Oceania é o menor continente terrestre. Veja o mapa a seguir. Então, nós observamos aqui, apesar de ser um dos maiores países do mundo, ele é quase que 90% aqui do território da Oceania, que é a Austrália. E é claro que nós temos aqui grandes ilhas que formam a Nova Zelândia, Guiné, Papua Guiné, nós temos Nova Zelândia de cá, perdão. Nós temos a Indonésia, os conjuntos de ilhas da Indonésia, nós temos as ilhas da Malásia. Então, no caso, quando a gente vê esse nome Oceania, justamente fazendo referência a oceano, porque a maior parte desse território é a presença de oceanos, tá? Do Oceano Pacífico aqui, fazendo limite também com o Oceano Índico. Então, o Índico de cá e o Oceano Pacífico desse lado de cá. Tá bom? Esse território, olha só, grandes conjuntos de ilha, na verdade, compõem esse território. E a parte continental, praticamente o território todo da Austrália. Ocupando uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a economia continental apresenta grande disparidade, fato que pode ser analisado através de diferença no produto interno bruto, o chamado PIB dos países dessa região. Bem, aqui a gente observa a Austrália como a principal também economia do local, tá? Não só em relação ao tamanho, a parte continental, o maior território, mas basicamente a economia se concentrando aqui nesse território. Tem também uma grande parte dele que é de desertos, tá? Regiões semiáridas e áridas. Então, grande parte desperdiçada e principalmente os litorais leste e oeste, eles são mais aproveitados aqui para a ocupação da população, para o processo de urbanização e para o desenvolvimento da indústria do comércio, certo? A Austrália e Nova Zelândia possuem alto grau de desenvolvimento socioeconômico, estando entre os países mais ricos e com melhor qualidade de vida do planeta. O diversificado parque industrial australiano impulsiona a economia nacional, com destaque para os segmentos de química, metalurgia, siderurgia, petroquímica, máquinas e equipamentos. A mineração é outro setor importante para a captação de recursos financeiros. A Nova Zelândia, segunda nação mais rica do continente, possui elevado nível de industrialização na área de produtos alimentícios, transformadoras, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica. Também abriga grandes reservas de petróleo, carvão e gás natural, o que contribui para esse processo também de industrialização, tendo aqui grandes fontes de energia. Então, quando a gente vai ver essas fontes de energia, elas justamente possibilitam o processo industrial, porque a industrialização, se a gente pega tanto primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial, a gente observa que nas três há uma grande importância das indústrias em relação às fontes de energia, sendo na primeira revolução industrial o carvão mineral, dando inclusive a localização das indústrias, onde tinha a concentração de carvão mineral, se construíram os polos industriais. Na segunda revolução, o petróleo passa a ser a principal fonte de energia. E é claro, esse petróleo, ele vai possibilitar uma diversidade maior, uma mobilidade maior do espaço, mas ela, dentro de um território como a Austrália, que é um país de dimensões continentais, assim como o Brasil, esse território possibilitou ali a construção de polos industriais em várias áreas diferentes. E é claro, na terceira revolução industrial, nós temos uma diversificação das fontes de energia, mas aqui já tem as principais. Então, olha só, petróleo, carvão mineral,
e gás natural estão presentes no território da Austrália, tá? E da Nova Zelândia, favorecendo esse processo de industrialização. Outro destaque da economia nacional são os rebanhos ovinos, caprinos, bovinos e suínos. Então, também uma variedade quando a gente fala aqui da pecuária. Tá? Então, na criação de animais, a gente observa essa variedade. Lembrando que, quando se trata da economia, essa variedade, essa variação, né, ela é extremamente positiva até para superar ou evitar os momentos de crise econômica. Então, quando a gente observa essa possibilidade de vários tipos de criação diferentes, a gente vai perceber que é uma economia realmente forte. Tá? E olha só, a gente vai ver os principais consumos também. Então, essa produção, né, ovinos, caprinos, bovinos e suínos, essa produção pecuária, ela vai servir para abastecer tanto o mercado interno quanto também mercado externo, dando um fortalecimento ao PIB interno, ao Produto Interno Bruto, né, ao Produto Nacional Bruto, favorecendo aí esse crescimento econômico e impulsionando a produção de lã, de carne e laticínios. Então aqui a gente observa que não só a produção da carne, mas a gente vai ter produção de laticínios, inclusive aqui com a produção de lã, a gente observa lá na primeira Revolução Industrial, qual que vai ser o principal tipo de indústria? A indústria têxtil, ou seja, indústria de tecidos, que era baseado em quê? Na produção de lã. Então, a gente já observa uma ligação do setor primário da Nova Zelândia com o seu setor secundário, favorecendo ao processo de industrialização. As outras 12 nações, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu, ao contrário da Austrália e Nova Zelândia, possuem baixo grau de industrialização e economia pouco desenvolvida. Então, os demais territórios são pouco desenvolvidos, né? O que se destaca aqui, inclusive sendo colocado como país do norte, Nova Zelândia e Austrália. Já o restante, esses conjuntos de ilhas que a gente está observando aqui, são todos de economia subdesenvolvida. Tá? As principais atividades para a captação de renda são o turismo, a agricultura com plantações de subsistência e monoculturas de exportação, em especial de coco, cacau, café, mandioca e banana, além da pesca. Na região da Nova Zelândia, inclusive, tem um turismo ali por conta das gravações do Senhor dos Anéis. Nova Zelândia ela foi, né, adaptada a alguns territórios ali, a alguns espaços, justamente construindo aqueles vilarejos, construindo cenários que foram utilizados no filme, né, na sequência de filmes do Senhor dos Anéis. Então ali nós temos inclusive pacotes que, se vocês procurarem, Tour dos Anéis, onde você vai visitar esses cenários que foram compostos ali dentro, né, dentro da Nova Zelândia, esses cenários que estiveram presentes aí no filme, tá? Inclusive sendo utilizado muito para esse desenvolvimento do turismo na região. Seguindo aqui, aspectos populacionais da Oceania. É o continente menos povoado do planeta, com densidade populacional de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente comparando, né, com a Europa a gente viu que tem uma densidade demográfica de 34 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observa que a diferença, né, de povoamento entre os dois continentes, Europa e Oceania. Menos de 1% da população mundial habita o continente e praticamente metade de seus habitantes, aproximadamente 36,5 milhões, vivem na costa sudeste da Austrália. Gente, 36,5 milhões. Se a gente traz aqui para a realidade brasileira, olha só, a gente vai observar a cidade de Rio de Janeiro com 17 milhões, cidade de São Paulo, zona metropolitana, né? Rio de Janeiro com 17 milhões e São Paulo com 22 milhões. Então, se a gente pegar essas duas cidades aqui no Brasil, já deu a população, né? Já ultrapassa a população aqui da maior cidade que eles têm, né? Da maior população. Vivem na costa sudeste da
Austrália. Na região, as principais aglomerações urbanas são Melbourne, com 4.347.955 habitantes. Em segundo lugar, Sydney, que lembra lá do filme Procurando Nemo, é lá em Sydney que eles vão encontrar, né? E tem uma população de 4.757.083 habitantes. Adelaide, 1.203.873 habitantes. E Brisbane, 2.274.600 habitantes. Para a nossa realidade, aqui a gente já tem a zona metropolitana de Brasília. Tá? Aqui, a população de Goiânia já é superior. Então, a gente vai observar que são cidades grandes, tá? Desenvolvidas, mas com uma população não muito expressiva, o que facilita também para o planejamento urbano, para a construção das áreas urbanas e, é claro, para uma infraestrutura mais adequada a essa população, e não como o efeito que a gente chama de macrocefalia urbana, ou seja, cidades com uma população muito maior do que a infraestrutura está adequada. Então, ali a gente vê que as cidades se desenvolveram, mas se desenvolveram de acordo com o tamanho da população, atendendo bem a essa população, tendo ali serviços, né, em número adequado, tendo uma qualidade de vida maior. Por isso, do IDH, o Índice de Desenvolvimento Urbano, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, serem tão elevados e estarem entre as melhores cidades, entre os melhores países para se viver nesse mundo. Seguindo aqui no nosso texto, o restante do território australiano registra a densidade demográfica inferior, olha, inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, abaixo até do que é a densidade demográfica da floresta amazônica aqui no Brasil. Nas grandes áreas de deserto, nas regiões norte e central do país, vivem povos nativos da Oceania, os aborígenes e trabalhadores ligados à pecuária. Então, esses são os povos originários, né, tradicionais da região central. Aliás, não da região central, mas durante o processo colonial, acaba que eles são expulsos, né, das regiões litorâneas e acabam chegando a essas regiões mais desérticas, tá? Somando-se a população da Austrália e as de Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, chega-se ao impressionante número de 33 milhões de habitantes. Isso é 92% de toda a população do continente. O restante da população equivale a 8%, distribui-se pelas inúmeras ilhas do continente, que formam a Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, essa presença aí, nesses conjuntos de ilhas, né? Então, se a gente for observar também, muitos desses vivendo de forma um pouco mais tradicional, tá? Nesses vilarejos, nessas populações dessas ilhas, tá certo? Samoa e Fiji são as ilhas da Oceania que apresentam as maiores densidades populacionais. Samoa registra 60 habitantes por quilômetro quadrado e Fiji 148 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha só, territórios bastante povoados. Em toda a Oceania, apenas esses dois países têm uma densidade superior do que a média mundial, que é de 57 habitantes por quilômetro quadrado. Vanuatu e Salomão também possuem densidades populacionais de destaque, com 17 habitantes por quilômetro quadrado e 18 habitantes por quilômetro quadrado, respectivamente. Assim como na América, os povos nativos da Oceania, como os aborígenes e maores, foram dizimados por conta dos conflitos com os colonizadores e doenças trazidas por eles. Os maores são apenas 10% da população neozelandesa. Hoje, os aborígenes apenas 3% da população australiana. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, tanto da população em Kuranda, na Austrália, e a população celebrando o Waitangi na Nova Zelândia. Então, as imagens aí de povos tradicionais da Nova Zelândia e Austrália. E aqui a gente finaliza a nossa aula com alguns vídeos para ampliar o conhecimento. Então, sobre Europa Oriental e sua população, a economia asiática, Oceania e sua população, a atividade industrial na Europa, a Ásia e sua população, e a Oceania e a sua economia. Então, com esses links, nós finalizamos as nossas aulas de geografia
desse módulo. Tchau para vocês e até a próxima!